tarde, irmãos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para ministrar o louvor e, acima de tudo, ser usado por Deus. Eu creio muito que, assim como nós estamos aqui adorando, você está aí na tua casa também adorando a Deus de todo o coração. E eu quero te convidar a fazer isso nesse momento. A gente vai cantar uma canção que todo mundo já conhece, né? Porque a gente já canta lá na igreja. E eu quero que você cante ela de todo o seu coração. Adore a Deus da melhor maneira possível, porque Ele está aí, vendo a tua adoração e ouvindo você. Amém? Porque a tua alegria é a nossa força. Nós, por nós mesmos, não somos nada, mas a nossa força vem do Senhor. Muito obrigada, Deus, por estar conosco em todos os momentos. Muito obrigada por cuidar das nossas vidas, por guiar as nossas vidas. Ó Deus, nessa tarde eu peço ao Senhor que inunde o coração de cada um que está assistindo esse vídeo, com a tua paz, com o teu amor, que a presença do Senhor resplandeça nas nossas vidas. Eu peço, Senhor, que continue abençoando esse culto, abençoando o pastor, a palavra que vem a seguir, que tudo, ó Deus, seja feito de acordo com a tua vontade.
Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, agora vocês vão ficar com a palavra do pastor e Deus abençoe. Até a próxima. Boa tarde, irmãos. Graça e paz, queridos. Graças a Deus, é uma alegria muito grande estarmos aqui novamente com vocês para poder trazer essa mensagem, para poder meditar na palavra de Deus juntamente com vocês e entender o que o Senhor tem preparado para a nossa vida, o que Ele tem falado com a nossa vida, né? Nós sabemos que, apesar das dificuldades, né, Deus não está preso e nem a sua palavra, né? Então Deus continua falando. Eu creio que Ele fala com você nas suas orações, nas suas leituras, nos seus estudos, e creio que Deus fala através também das canções, dos cânticos e através dessa mensagem que a gente tem trazido aqui todos os domingos, né? Eu creio que Deus tem falado. Eu quero meditar com você na palavra sobre o tema promessas de Deus, né? A Bíblia é um livro repleto de promessas, muitas promessas nós temos na Bíblia. Mas eu quero pensar um pouquinho diferente desse contexto amplo todo das promessas de Deus ali e trazer para um contexto um pouquinho mais restrito, um pouquinho mais íntimo de cada um de nós, né? Eu faço uma pergunta para você: qual é o tamanho das promessas que Deus tem feito para você? Qual que é o tamanho da promessa ou das promessas que Deus tem feito para você? Eu acredito que Deus tem uma história significativa para cada pessoa que deseja o seguir. Então, cada pessoa que vai seguir a Jesus, Deus tem uma história para essa vida, né? Deus tem uma história significativa, não simplesmente uma história, mas uma história significativa. De formas peculiares e diferentes, Deus conduz a vida de cada pessoa como melhor lhe aprouve, né? Com um elemento em comum: as promessas. Então, ainda que Deus vai conduzindo a vida das pessoas como melhor ele acha, como melhor ele entende ser o melhor, e isso é distinto para cada um. A história de vida de cada um é uma história, né? Mas com algo em comum, que são as suas promessas. Na Bíblia nós vamos encontrar vários homens e mulheres que provaram disso. Uma vida distinta de todas as demais, mas com toda a certeza, as promessas feitas a cada uma dessas pessoas, elas se concluíram. Então, a vida dessas pessoas, ela não é igual a minha e a sua, e nem igual entre umas e outras aqui no cenário e no contexto daquele tempo, né? Mas as promessas que foram feitas a essas pessoas, e elas se concluíram, né? Elas realmente se realizaram. Seja isso cedo ou tarde aos nossos olhos. Porque esse é um dos grandes defeitos do homem, né? Ele tem uma tendência a achar que talvez as coisas aconteceram um pouco tarde demais, né? Mas quando nós estamos andando com o Senhor, nós precisamos entender que as coisas estão acontecendo exatamente no tempo que elas precisam acontecer. Mas como acreditar em promessas em tempos de incertezas? Como a gente acredita nas promessas num tempo de incerteza? E eu não estou falando isso somente por conta da pandemia, do Covid que nós estamos vivendo, mas muito mais, né? Porque eu creio que esse momento aqui vai passar, né? Mas muito mais pelos momentos difíceis que passamos em nossas vidas e deixamos de acreditar nessas promessas. Então, antes de existir Covid, você já teve outros tantos problemas, né? Momentos difíceis na sua vida, e você deixou de acreditar nas promessas de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, lá em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Eu vou esperar você abrir aí a sua Bíblia. Gênesis capítulo 15.
Gênesis 15, para você que está chegando agora, nós vamos abrir em Gênesis capítulo 15, o versículo 1 até o 6. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Um texto muito lindo, muito relevante para a nossa vida, por conta de todo o contexto que ele faz parte, né? Veja que nós aqui temos Deus fazendo promessas onde as possibilidades são nulas aos olhos humanos, tá? Então, essa história já é conhecida sua. E se você não conhece, né, Abrão, quando ele está andando com o Senhor, no começo da sua caminhada, ele começa ela com 75 anos de idade, e a sua mulher também já não era nova. E eles não têm filhos, né? Ela não engravida, ela não gera filhos. Então, se a gente olha o cenário da promessa que Deus está fazendo a Abrão, aos olhos humanos, né, as possibilidades elas são nulas, porque não tem ali mais como conceber filhos. Mas onde começa essa promessa aqui? Porque a promessa vai se desenvolvendo em todos os capítulos, a partir do capítulo 12, até que nasça Isaac. A promessa está acontecendo. Então, eu volto para Gênesis capítulo 12, e preciso ler onde a promessa começa, porque ela começa aqui no capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoareis os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Até essa primeira parte do versículo 4. Então, a promessa começa aqui. E quando a gente olha para esse texto, nós podemos concluir que as promessas de Deus para a nossa vida começam na obediência, em ouvir o chamado que Deus nos tem em segui-lo. Então a promessa não começa lá no capítulo 15, quando nós contemplamos as possibilidades nulas, a situação que ele está vivendo, que o herdeiro dele é o Damasceno Eliezer. Elas não começam ali, e que Deus está prometendo a ele uma descendência. A promessa começa no capítulo 12, mas ela começa de que forma? Deus chamando Abraão. E todas as pessoas, queridos, você pode ter certeza que Deus tem chamado essas pessoas para segui-lo, porque Deus tem um plano e um propósito na vida dessa pessoa para ele. Nós estudamos quarta-feira agora, que a nossa vida é o quê? Para a glória de Deus. Então a sua vida é para a glória de Deus. Então nós podemos concluir tranquilamente que as promessas de Deus para a nossa vida começam na obediência, em ouvir o chamado que ele nos tem seguido. Então Abraão ouviu Deus o chamando.
E Deus quer fazer dele uma grande nação. E a partir dali, ele toma um passo chamado-se obediência. Quer fazer aquilo que Deus quer. Então Deus chamou ele para ir para uma terra que Deus ia mostrar. Ele não sabe onde é essa terra. E ele decidiu obedecer. Assim é todo mundo que vai seguir o Senhor. A história começa. Nós sabemos que ela vai terminar nos céus. Mas como as coisas vão se desenrolar nesse plano que nós estamos aqui, nós não temos uma noção senão que nós estamos vivendo agora. E as promessas que Deus nos tem. A promessa de Deus a Abraão não começa no capítulo 15 com uma promessa de descendência. Mas a promessa que está no capítulo 12, que é o chamado e a obediência. Abraão ouviu e decidiu obedecê-lo. Se você não tem a predisposição em ouvir o que Deus está falando e a disposição no coração para obedecer o que Ele requer de você, como as promessas dele para a sua vida vão se concretizar se elas fazem parte do todo? Então, se você não tem, meu querido, a predisposição em ouvir a Deus, que é o passo primordial, e a disposição no coração de obedecê-lo, como é que você quer as promessas? Como é que você quer que as promessas aconteçam se elas fazem parte desse todo? Então, eu pego alguns textos para a gente entender o contexto de obediência. O primeiro texto é 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Tá? Eu estou com o texto anotado aqui no meu esboço, eu vou lê-lo aqui, mas você pode depois dar uma lida nesse texto. O primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o entender melhor do que a gordura de carneiros. Então Deus não está esperando que as pessoas façam coisas para Ele. Deus tem uma expectativa de que as pessoas obedeçam. O texto aqui é um texto que faz parte de uma situação com o rei Saul. E Samuel chega lá e fala para ele: o prazer de Deus não está nos sacrifícios. O prazer de Deus está na obediência. Isso é essencial. O outro texto que nós temos é o Salmo 51, versículo 17, que é um salmo de Davi. E olha o que Davi escreve: os sacrifícios para Deus, ou em algumas versões, os sacrifícios agradáveis a Deus, são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É aquele coração que realmente se rende a Deus. É aquele coração que está disposto a ouvir Deus, que se derrama na presença de Deus. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Porque isso conduz a uma coisa chamada obediência. Então, meus queridos, as promessas de Deus para a nossa vida, elas vão passar pelo teste da obediência, de ouvir o chamado e desejar e também colocar em prática uma coisa chamada obediência. Abrão ouviu Deus o chamando e obedeceu. Foi para um lugar que ele não sabia onde era, mas ele usou o princípio da obediência. Se Deus está me chamando, é porque Deus tem o melhor para mim. Então, quando eu penso nas promessas, isso precisa estar dentro. Então, a gente tem um Deus que nos guia, que nos orienta, que concretiza aquilo que fala a nosso respeito. Deus deu um filho a Abraão na velhice, quando ele tinha exatamente 100 anos. Então, a gente vai deixar um pouco de lado, nesse primeiro momento agora, a questão de que a gente fecha aqui, que o chamado, e a obediência fazem parte da promessa, do início da promessa de qualquer pessoa.
Mas eu vou agora para um fato que já andou bastante. Porque se a gente for ler aqui, ele não andou da forma que eu fiz aqui. Tem muita coisa acontecendo aqui. Mas aí a promessa, ou parte dela, ela se concretizou na vida de Abraão. Porque aí já deixou de ser Abrão e passou a ser Abraão. Deus deu um filho para ele quando ele tinha 100 anos. Mas o que são as promessas de Deus em nossa vida, perto do que Ele é? O que são as promessas de Deus na minha vida e na sua vida, perto do que Deus é, para mim e para você? O que são os feitos de Deus em nossa vida, perto do que Ele é? Quem é maior? Os feitos ou o próprio Deus? Então, Abraão estava todo contente com parte da sua promessa se concretizando. Ele estava todo contente, né? Porque nasceu o filho, né? Nasceu o seu filho. Ele agora tinha um filho homem, tá? E eu não quero vangloriar o homem, porque para aquela época, para aquele contexto, ter um filho homem era algo muito importante. Então, ele agora, ele tem um filho homem, tá? Isso acontece na vida dele. Alguém que carregaria sua história pelas gerações futuras. Então, o Senhor, vendo Abraão com toda a sua alegria, com todo o momento que ele está vivendo, o Senhor vem a ele novamente. São vários momentos que o Senhor vem a ele. Então, como eu disse para você que a gente caminhou, vá comigo lá em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Amém? Está aberto aí já. Gênesis 22, o verso 1. Nós vamos andar um pouquinho nesse texto aqui. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um monte que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Gente, novamente eu quero fazer um destaque aqui: obediência. Tá? Obediência tem que estar presente na nossa vida, naquilo que Deus nos manda e nas promessas que Ele tem para a nossa vida. Então, Abraão, apesar de todo feliz que ele estava com o filhinho dele, e agora Deus pedindo esse filho de volta, mesmo assim, ele tem predisposição no coração em obedecer. Ao terceiro dia, enquanto erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste
o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Olha só que coisa interessante. Se olharmos de uma forma simplista, Deus é tirano, sarcástico e tudo mais. Que dá e depois toma. Dá aquilo que essa pessoa mais quer e depois vem e pede de volta. Então, se a gente olha de uma forma simplista, Deus é tirano, sarcástico. Faz uma promessa e depois atira. Mas o texto foi escrito para olharmos com olhos espirituais. Então a gente precisa olhar as coisas espirituais. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A história nos mostra que o nosso Deus não é Deus de sacrifícios humanos, a não ser o seu único filho que foi entregue por todos nós. O único sacrifício humano aceito foi o de Jesus, o Filho de Deus. E ele foi feito sacrifício por todos nós, por mim, por você. Do contrário, nós não temos, porque Deus não aceita esse tipo de sacrifício. A promessa de Deus para Abraão era muito maior que um filho. Era fazer dele uma grande nação. Então, a gente precisa olhar para essa situação e ver o quê? Que a promessa não era simplesmente Isaac. A promessa era que Deus faria uma grande nação. Então eu posso entender que esse aqui é o começo da promessa. Abre comigo lá em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Versículo 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí versículo 2: Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. E aí ele vai indo, até ele chegar aqui, tá? E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então, quando a gente olha para isso e fala, meu Deus, quantas pessoas até chegar em Jesus? Versículo 17: de sorte que todas as gerações desde Abraão a Davi são 14, desde Davi até o deserto para Babilônia, 14, e desde o deserto da Babilônia até Cristo, 14. Então nós temos 3 porções de 14 gerações de Abraão até Jesus. Isso era a promessa do Senhor. Essa era a promessa toda. Esse era o todo da promessa. Fazer dele uma grande nação. Se olharmos, a promessa de Deus para Abraão era muito maior que um filho. Era fazer dele uma grande nação. Então, quando a gente olha para a situação, quem é maior? São as promessas que Deus tem nos feito? Ou é o Deus das promessas? São as coisas que Deus tem nos feito? Ou são o Deus dessas coisas? É lógico que é Deus. Que Deus é muito maior. A verdade é que as promessas de Deus para a nossa vida não podem ser maiores do que Ele próprio. Não pode ser maior do que Deus. E muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa toda em cima do quê? Em cima da promessa. Eu fico impressionado com a disposição de Abraão em obedecer. Ele não questionou Deus e seu pedido de sacrifício. Ele simplesmente obedeceu. Para Abraão, Deus era maior do que qualquer outra coisa. E é muito interessante isso. Porque ali Deus fala assim, eu quero que você sacrifique o seu filho a quem você ama. E aí quando eles chegam lá no monte, ele prova o amor de Abraão.
E ele vê que o amor de Abraão é maior por Deus do que aquilo que ele tanto queria na vida dele. E isso precisa ser um fato e uma verdade na nossa vida. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, até sobre as nossas próprias promessas, até sobre aquilo que nós realmente queremos. Então, o Gênesis 22, o 10, 12, diz assim: estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Ou seja, esse temor é quando nós colocamos Deus como soberano da nossa vida. Deus como maior que qualquer outra coisa na nossa vida. O Senhor falou: agora eu sei que eu sou maior na sua vida do que o seu próprio filho. Isso é fantástico, querido. Para mim isso é algo assim fora do comum. Então nós já sabemos que as promessas de Deus na nossa vida começam com a obediência em ouvir o seu chamado e segui-lo. Então as promessas de Deus na nossa vida, elas têm como ponto inicial o chamado que Ele nos tem para seguir a Ele e a disposição em obedecer, em fazer aquilo que Ele quer. Depois, fazer dele maior do que qualquer outra coisa que possamos desejar. Então nós desejamos muitas coisas. Nós queremos que muitas coisas aconteçam, nós temos muitos planos. Mas Deus precisa ser sempre maior na nossa vida. Maior até do que as promessas que existem para a minha vida e para a sua vida. Abraão queria muito o filho, mas deu provas que parte da sua promessa, ou toda ela, não era maior que Deus, porque Isaac era parte da promessa. A promessa toda é fazer dele uma grande nação, que é o que está lá em Mateus capítulo 1. Mas nós falamos que Deus faz promessas ou parte delas onde as possibilidades são nulas. Eu falei isso aqui com você no começo dessa mensagem. Então, as possibilidades muitas vezes das promessas elas são nulas ou partes dela aos olhos humanos. A gente fala assim, não tem como isso acontecer. Isso não pode, não há possibilidade. Deus disse que faria de Abraão uma grande nação. Então Isaac só era uma parcela dessa promessa, ou a primeira parcela dessa promessa. Mas como começar onde não há possibilidades? Uma mulher que já era velha e que não tinha possibilidades até nesse momento de gerar filhos e não seria agora. Talvez você seja uma pessoa obediente a Deus. Você ouviu o chamado e começou a andar com ele. Então talvez você seja uma pessoa obediente. Talvez você é alguém que tem ouvido e obedecido, mas no seu íntimo você carrega tristeza por coisas que não aconteceram. Isso é perfeitamente compreensível, né? Pessoas entendem que Deus é muito bom, que não há outro caminho, que esse é o caminho a seguir mesmo. Elas não têm dúvida disso. Mas elas carregam dentro dela muitas vezes uma tristeza por algumas coisas que elas gostariam que tivesse acontecido e essas coisas não se concretizaram. Talvez para você essas coisas não têm a mínima possibilidade de acontecer. Então aí, quando eu estava escrevendo essa mensagem, começou a vir à minha mente algumas perguntas. E eu quero repassar essas perguntas para você. A primeira delas, as promessas que você olha na sua vida e que não se concretizaram, que para você elas são impossíveis de acontecer. A minha pergunta é, foi Deus quem fez essas promessas para você? A segunda pergunta que eu faço, essa promessa, tá? Ou essas promessas,
elas glorificam a Deus, a concretização dessas promessas, elas vão glorificar a Deus. Uma outra pergunta: essas promessas fazem parte de um plano maior de Deus com a sua vida? Porque Isaac só era uma parte de um plano maior. Então essas promessas que você espera acontecer, elas são maiores, elas fazem parte de um plano maior que Deus tem com a sua vida. Se a sua resposta for sim, se a sua resposta for não, então você precisa alinhar a sua vida novamente com Deus. Então, se a sua resposta é não, você precisa reavaliar a tua vida, fazer um ajuste na sua vida com Deus, para ver o que realmente precisa mudar, ser transformado, para que você esteja dentro desse alinhamento e dentro desse caminho com Deus. Mas se a sua resposta for sim, tá? Foi Deus quem fez as promessas para você, essas promessas concretizadas vão glorificar o nome de Deus, e essas promessas fazem parte de um plano maior de Deus com a sua vida. Então, se a sua resposta é sim, eu quero convidar você a fazer como fez Abraão, a sair para fora, a olhar para os céus e a tentar contar as estrelas dos céus, se é que você consegue. Esses dias que nós estamos vivendo agora, o céu está nublado, está um tempo de chuva até um pouco estranho. Mas eu queria dizer para você que os dias de inverno são os melhores dias para a gente olhar para os céus. Mesmo se a gente está num lugar que tem um pouco de luminosidade. Porque se você está num lugar que está bem escuro, você olha, é a coisa mais linda de você ver os céus, porque ele está limpinho e você tem uma visão de um número infinito de estrelas. Mas se você está num lugar que tem um pouco de claridade, ainda assim você consegue olhar e ver a quantidade imensa de estrelas que tem. Porque foi exatamente isso que Deus falou para Abraão. Deus tinha feito uma promessa para ele. E Abraão olhou para todas as coisas, para todas as circunstâncias, e ele falou: não tem como, Deus. Eu não tenho descendente, eu não gerei descendente. Como é que isso vai acontecer? E ele ainda diz mais para Deus: Deus, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. O meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. É um servo da minha casa. Porque do contrário, eu não vejo possibilidades. E quando ele fala isso, o Senhor falou para ele: sai para fora, sai da sua tenda e vai para fora. E olha para o céu, se você puder contar as estrelas do céu, se é que você pode fazer isso, essa vai ser a sua descendência. Querido, um Deus que faz promessas é dessa forma. Ele nos chama a fé. Ele nos chama a viver uma realidade diferenciada daquilo que nós estamos acostumados. Ele não nos chama a dúvida. Ele nos chama a fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não pode ver. Então, se você está dentro do contexto que nós analisamos aqui, é uma questão de tempo e de tempo do Senhor para essas coisas acontecerem, exatamente como Abraão. Então eu quero ler um último texto com você. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Gênesis 18, versículo 9. O Senhor novamente vai aparecer a Abraão. Dentre as muitas vezes que ele se manifesta a Abraão, ele aparece aí no versículo 9. Ele diz assim: então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu:
está na tenda. Disse um deles, são anjos, né? Certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Não tem o que a gente falar. Porque esse casal estava inserido dentro de um contexto. E de um contexto que tem um Deus que os chama a segui-lo, e eles ouvem e obedecem. É o chamado deles. Sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não sabia onde era. Quem quer seguir o Senhor sabe da onde começa e onde termina, que é nos céus. Mas esse intervalo aqui, ele vai ser recheado pelo dia a dia. É a minha vivência no dia a dia. Deus não vai te dar a conhecer mais do que aquilo que lhe seja necessário. Mas esse Deus que te chama, com certeza tem uma história peculiar e particular com você. E dentro desse contexto, eu não tenho dúvidas que tem promessas do Senhor para a sua vida, que são diferentes das outras pessoas. Em certo sentido, né? Incerto, tudo direciona para ele. Então esse casal, eles vivem isso aqui. Mas aí nasce o filho. E Deus quer mostrar uma coisa importante, e eu e você precisamos entender que as coisas que Deus nos dá, que as promessas que Ele nos faz, poxa, ter um filho, sei lá, construir uma casa, eu não sei quais são os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que possa estar dentro das suas promessas, eu não sei. Porque quando eu olho um filho aqui, é lógico que isso vai criar uma descendência para o Senhor, mas quem não ficaria feliz com um presente, com uma bênção dessa? Mas aí o Senhor coloca isso à prova, amado. Porque as coisas que nós temos, ou as bênçãos que nos chegam, ou as promessas que se concretizam, nunca poderão ser maior do que o nosso Deus. E nós precisamos ter isso convicto na nossa vida. Que Deus é maior do que qualquer promessa que se concretize na nossa vida. Mas Deus faz isso com Abraão e ele dá prova clara de obediência. Ele fala, não, o Senhor é maior, o Senhor que me chamou é maior. E nós precisamos estar preparados para dar provas claras de que o Senhor é maior na nossa vida. De que nós amamos Ele acima de qualquer coisa. Mas o meio dessa história tem o quê? As impossibilidades. E Abraão olha para a sua impossibilidade. Sara olha para a sua impossibilidade. Ao ponto de rir dentro da tenda. De que imagina ela velha ter um filho. E aí Deus sabe todas as coisas. E o anjo disse, ela riu lá dentro, duvidando. Mas como eles estavam inseridos dentro desse contexto, as promessas iam se concretizar, porque aquilo que Deus fala se concretiza. Então, querido, não é impossível isso para Deus. Se as tuas promessas estão dentro do contexto de Deus, mais tarde ou mais cedo. Se aos teus olhos foi tarde, foi porque aos teus olhos, Deus sabe, Deus tem um tempo. Elas acontecem sempre. Porque o Senhor, Ele cumpre, arrisca aquilo que Ele fala. O Senhor é bom. Eu não sei o que você tem vivido com relação às promessas de Deus. Mas eu novamente vou fazer esse desafio para você. Se você está inserido dentro do contexto que eu falei para você, eu queria que você fizesse exatamente isso.
num desses dias que o céu estiver bem limpo, olha para os céus. Como Deus falou para Abraão, olha, as promessas do Senhor, você pode olhar, elas são infinitas. Elas são imensas, porque as pessoas, elas são muitas. Então olha para os céus e entenda que as tuas promessas estão nas mãos de Deus. Olha para o céu, se é que você pode contar quantas coisas já aconteceram. E aquilo que ainda não aconteceu, o Senhor fará acontecer, porque se isso for o propósito dele, se isso veio dele, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer na sua vida. Porque a Bíblia diz que não há impossíveis. Nós colocamos os obstáculos. Não há impossíveis para o Senhor. Amém? Eu queria dizer a vocês que nós vamos ter uma canção, tá? Nós vamos ouvir uma canção e depois que a gente ouvir essa canção, nós vamos estar orando ao Senhor, ok? Eu quero que você ouça essa canção e reflita sobre isso. A fidelidade do Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder. Ver o fruto do teu penoso trabalho. Alegra-te sobre mim, Alegra-te sobre mim. sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas para mim, Deus fiel. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. És o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder. Ver o fruto do teu penoso Trabalho, alegra-te sobre mim, Ah, Senhor, alegra-te sobre mim. sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer
merecer a graça de pertencer a Ti. Deus fiel, é tão bom fechar meus olhos e contemplar todas as Tuas palavras, Tuas promessas pra mim. Deus fiel, é tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as Tuas palavras, Tuas promessas pra mim. Deus fiel, Só Tu és fiel, só Tu só Tu és fiel, és fiel. Deus fiel. Aplaudam mais forte porque Ele é digno. Só Ele é fiel. Ele cumpre todas as suas promessas e Ele prometeu que um dia Ele virá nos buscar. Amém? Nós vamos orar. Senhor Deus, nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque o Senhor tem promessas preciosas para a nossa vida. E eu acredito que a promessa mais preciosa que tem é quando o Senhor nos chamou para Te seguir, e desde ali nós já tínhamos certo que o Senhor usaria a nossa vida, que a nossa vida seria para a Tua glória. Nós não fomos chamados para receber uma ou outra bênção, nós não fomos chamados para simplesmente ocupar um espaço e um tempo. O Senhor tem chamado a nossa vida para que nós possamos fazer a diferença. Nossa vida é relevante. O Senhor tem uma história particular, peculiar, única, com a vida de cada um de nós, eu não tenho dúvida. E quando o Senhor nos chama, o Senhor faz as suas promessas. E eu creio que, Deus eterno, no tempo certo, cada uma dessas promessas vão se concretizar. Eu não sei o que o Senhor tem prometido aos Teus servos, mas uma coisa eu sei. Se a vida deles está exatamente dentro daquilo que nós meditamos na Tua palavra nessa noite, se as promessas foram feitas pelo Senhor, se parte da promessa ou todo da promessa realmente glorificam o Teu nome, e se essa promessa não é maior do que o Senhor na nossa vida, com toda certeza, essas promessas vão se concretizar, para a honra e para a glória do Teu santo nome. O Senhor é bom. As promessas que o Senhor fez a Abrão, depois o tornando em Abraão, todas elas se concretizaram. Ele pôde ver a manifestação da Tua graça, do Teu poder, porque o anjo deixou bem claro uma coisa: não há impossíveis para o Senhor. Nós colocamos os obstáculos e dizemos que não é possível, mas o Senhor faz. E quando o Senhor faz, todas as coisas contrariam a lógica humana, porque elas se tornam possíveis. Não há nada demasiadamente difícil ao Senhor fazer. Então nós Te louvamos nessa noite e Te agradecemos pelas Tuas ricas promessas na nossa vida. No nome santo do Teu Filho Jesus que oramos. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe vocês.